Olá, a história que eu vou contar hoje é uma das minhas histórias preferidas e vem de um país bem pequeno, lá no, entre a Ásia e a Europa, chamado Armênia. É a única história que eu conheço daquele país, da Armênia. A história chama-se As Três Romãs e a história é assim. Era uma vez uma princesa que era muito decidida, sabia muito bem o que ela queria da vida. E ela passava muito tempo observando pela janela do quarto dela. O quarto dela era todo enfeitado com prata, era todo torneado, enfeitado, decorado com pratas. O palácio que ela morava ficava num vale, e esse vale tinha um lago, e esse lago refletia a lua cheia nos dias de luar. Essa princesa, como todas as princesas, era bela, muito bela, bela demais. Diziam que essa princesa reunia todas as belezas das mulheres do mundo. E com tanta beleza, muitos príncipes vinham de longos lugares, caminhos de lugares distantes para pedir a mão dela em casamento. Ela ouvia atentamente, educadamente e dispensava a todos. Ela dispensava. Até que o pai dela, já impaciente, falou: ah, minha filha, já está em tempo de você escolher um marido, já está em tempo de você escolher um pretendente. Ela falou: ah, papai, o pretendente eu já escolhi, eu só não sei se o senhor vai aprová-lo. Então, vem até aqui a janela do meu quarto. Levou o pai até a janela do quarto, o rei, e falou: olha, papai, tá vendo ali o mercado? O mercado lá, todo mundo trabalhando. Tá vendo um rapaz que está debaixo de uma tenda verde, fazendo cestos? O rei olhou e falou: sim, eu tô vendo um rapaz de pele queimada, mão rude de trabalhador. Mas o que tem? Pois é, papai, é esse o homem que eu quero me casar. Ou eu me caso com ele, ou eu não me caso com ninguém. O rei falou: não, minha filha, não é possível que você tenha dispensado tantos príncipes de tantos lugares do mundo para se casar com um cesteiro. Não, por favor, case-se com outro, com algum outro rei, algum outro príncipe. Ela falou: não, papai, ou eu me caso com ele, ou eu não me caso com ninguém. O rei, vendo que a filha era que não ia conseguir dobrar a filha, falou: ó, muito bem, você pode até se casar com ele, mas jamais vai poder pôr os pés aqui no palácio novamente. Seja em qualquer situação. Ela falou: tá bem. E ela então, decidida, saiu do quarto, passou pelos jardins e chegou no portão. Chegou no portão fortificado, olhou para trás e saiu do palácio onde que ela tinha vivido toda a vida dela. Ela saiu dali e foi direto no mercado, direto falar com o cesteiro. O cesteiro, que tinha o nome de Gambar, ficou impressionado ao vê-la ali. E ele falou: nossa, às vezes eu te vejo na janela, mas pessoalmente você é muito mais bonita. Por favor, me diga o que você quer comprar e eu vou guardar a sua memória, a sua imagem para sempre na memória. E isso vai me deixar muito feliz. A princesa falou: ah, não, Gambar, na verdade eu não vim comprar nada. Eu vim pedir para você casar-se comigo. Então ele sentiu um certo de orgulho, mas também ficou assustado e falou para ela: mas princesa, eu só tenho uma casa de taipa para te oferecer, não tenho nada para te oferecer além disso. Ela falou: a única coisa que eu quero é um lugar no seu coração, e o resto a gente dá um jeito, não é verdade? O certo é que, a partir daquele dia, a princesa passou a morar junto com o cesteiro Gambar, numa humilde casa de taipas. E estavam muito felizes, a felicidade entre os dois era algo fascinante. Mas, certa noite, a princesa, conversando com o Gambar, falou: olha, meu amor, eu vejo que você trabalha demais, olha suas mãos todas calejadas, e você não recebe o suficiente pelo seu trabalho. Será que você não conseguiria pensar em arrumar um trabalho menos cansativo e mais lucrativo? E eles dormiram. No outro dia, como sempre fazia, o Gambar foi trabalhar no mercado. E não é que naquele dia ele conheceu um rico comerciante que viajava pelo mundo afora vendendo suas mercadorias. E esse comerciante estava precisando de um ajudante para ajudá-lo no trabalho. E ele e o Gambar começaram a conversar e os dois se entenderam perfeitamente. E combinaram de começar a viagem no dia seguinte, na manhã do dia seguinte. O Gambar chegou em casa e foi falar para sua princesa: ah, meu amor,
ouvindo seus conselhos, eu arranjei um trabalho muito mais gratificante, mas eu vou ter que ficar muito tempo longe de você, talvez até alguns anos. A princesa falou, seja o tempo que for, eu estarei aqui à sua espera, sempre de braços abertos. E os dois passaram a última noite juntos, namoraram com calma, e bem de manhã o Gambá encontrou o comerciante e começaram a viajar. E passaram por muitos lugares, cidades, florestas, rios, atravessaram países, atravessaram desertos, e até que chegaram num deserto, e tinha um poço nesse deserto. Então resolveram parar para dar água para os animais. O Gambá resolveu amarrar uma corda na cintura e descer um pouco e pegando a água e jogando para cima para o outro comerciante pegar. E assim ele fez, amarrou a corda na cintura, entrou no poço e foi passando a água para cima. Mas quando ele já tinha matado a sede de todos os animais, quando ele já se preparava para sair do poço, uma coisa estranha aconteceu. Parece que mãos mágicas desataram os nós, e ele então começou a cair dentro do poço, cair sem parar, cada vez mais profundo, cada vez mais escuro, até que ele chegou no fundo do poço. Mas quando ele chegou no fundo do poço, não tinha água, era um lugar seco, mas completamente escuro. Então ele começou a tatear no escuro, para ver se encontrava alguma coisa. Até que encontrou uma porta, foi tateando, encontrou uma maçaneta. Pegou a maçaneta e abriu. Quando ele abriu a maçaneta, ele viu uma sala, mas uma sala muito luxuosa. A sala mais luxuosa que ele tinha sequer imaginado na vida. O chão era todo de ouro. Os diamantes estavam em todos os lugares, rubis, esmeraldas. Era um lugar fascinante. E dentro dessa sala tinha 3 moças sentadas, fiando fios de seda coloridos. E do outro lado da sala tinha uma mesa. Em cima dessa mesa tinha uma baixela de prata. Em cima da baixela de prata tinha uma rã. E a rã olhava para o moço que estava sentado em frente numa cadeira e olhava para a rã sem parar. O moço que estava sentado na cadeira olhava para a rã e a rã olhava para o moço sem parar. Estavam ali. Quando o Gambá entrou, as moças falaram, me diga uma coisa, estrangeiro. Por acaso, o que essa rã tem que nós não temos? Por que esse príncipe fica aí só olhando para ela e não olha para a gente? O Gambá falou, olha, quando o homem ama uma mulher, não existe outra mulher mais bonita nesse mundo. E quando ele terminou de falar isso, a rã pulou no chão, começou a se estribuchar e a pele se abriu. E dentro da rã saiu uma princesa mais linda do que todas as 3 outras juntas. E a princesa e o príncipe se abraçaram por muito tempo. Ele falou para o Gambá que um feiticeiro tinha transformado ela em rã porque queria casar-se com ela, mas que agora eles podiam ficar juntos para sempre. E pediu para uma das moças ir pegar um presente para o Gambá na outra sala. E a moça voltou com 3 romãs bonitas, vermelhas. O Gambá agradeceu o presente, mas no fundo ele achou assim, um presente até que muito simplório, né? Porque ali tinha tantas riquezas, mas ele agradeceu, então amarrou a corda na cintura novamente e conseguiu sair lá fora. Quando ele saiu lá fora, ele contou tudinho que tinha acontecido para o comerciante, sobre a rã, sobre as 3 moças, sobre tudo mais. Só que enquanto isso, o Gambá não sabia que lá na aldeia que ele morava com a princesa deu à luz a um menino que ela estava grávida quando ele partiu. E o menino nasceu saudável, bonito. E a princesa cuidava do menino, contando histórias e tudo mais. Até que o Gambá, no outro dia, por coincidência, ele encontrou um comerciante que estava indo justamente para a cidade onde ele morava, onde que a princesa estava. E ele falou, ah, meu amigo, você está indo para a nossa cidade? Você não poderia fazer a gentileza de entregar essas 3 romãs para minha esposa, a princesa, e falar que foi o Gambá que mandou e que ele está morrendo de saudade? O comerciante falou, ah, claro que eu levo, 3 romãs não pesa praticamente nada, pode deixar que eu levo e entrego. E o rapaz levou as 3 romãs para a princesa e a princesa colocou as 3 romãs em cima da mesa.
Até que ela pegou a faca e resolveu abrir uma romã. Quando ela partiu a romã, saíam uns raios de luz que iluminou toda a casa, toda a redondeza. Dentro da romã não existia aqueles gominhos vermelhinhos, eram pérolas valiosíssimas, uma do lado da outra. Ela então abriu a segunda romã. Quando ela abriu a segunda romã, lá dentro eram rubis e esmeraldas. Uma romã inteirinha de rubis e esmeraldas. Então ela pegou e partiu a terceira romã. E na terceira romã estava cheia de diamantes. Diamantes valiosíssimos, um do lado do outro. Só que enquanto isso, lá longe, no outro lado, o Gambá começou a sentir muita saudade da sua esposa, da princesa. E falou para o rapaz que precisava voltar para casa. Pediu as contas, pediu demissão. Recebeu o dinheiro que ele tinha para receber e estava voltando para casa. Estava voltando para casa e o caminho de volta parecia ainda muito maior do que o de ida, devido à saudade, devido a tudo mais. E ele andou por muito tempo, viajou por muitos e muitos dias, meses, até que ele chegou perto da vila onde ele morava. Ele chegou perto da vila onde ele morava e ele viu um campo de trigo, um campo enorme de trigo maduro, trigo bonito. E ele perguntou então para o lavrador que ali trabalhava, quem era o dono daquele trigo. E ele falou, olha, o dono desse trigo é o Gambá, o marido da princesa. E ele ficou então, ele não entendeu direito, mas continuou andando. E mais adiante, ele encontrou um rebanho de ovelhas magníficas, que ele nunca tinha visto ali. E ele perguntou para o pastor a quem pertencia aquelas ovelhas. Ele falou que as ovelhas, todas elas pertenciam ao marido da princesa, ao Gambá. E ele então ficou sem entender nada, porque afinal, Gambá não era um nome comum ali na região. E ele então, mais do que apreensivo, passou o rio e chegou perto, passou de novo perto de um rebanho, só que um rebanho de vacas lindas, vacas saudáveis, e ele perguntou para o moço de quem eram aquelas vacas, e ele falou que todas elas pertenciam ao marido da princesa, ao Gambá. E ele então, sem entender nada, chegou até um ponto em que ele conseguia avistar a casa dele. Mas quando ele olhou para a casa dele, a casa não estava mais lá. Ele então sentiu uma pontada no peito. E minha princesa, para onde será que ela foi? O que será que aconteceu com a minha princesa? No lugar da casa tinha um palácio magnífico, muito mais bonito e luxuoso do que o palácio que a princesa morava anteriormente. E ele então, apreensivo, foi até o palácio para perguntar o que tinham feito com a princesa dele. Então ele entrou pelo longo corredor e foi andando, até que chegou no final do corredor, que tinha uma porta muito bonita, muito bem trabalhada. E ele então, antes de abrir a porta, ele ouviu do outro lado a voz de uma mulher e de um menino. O menino, a mulher falava, ah, meu filho, você está cada vez mais parecido com seu pai. Ah, mamãe, e meu pai? Quando é que eu vou conhecer meu pai? Eu quero muito conhecer meu pai. Aí a princesa falou, olha, algo me diz que o seu pai já passou pelo nosso campo de trigo. Algo me diz que o seu pai já passou pelo rebanho de ovelhas. Algo me diz que seu pai já passou pelo nosso rebanho de vacas. Algo me diz que seu pai está aqui no nosso palácio. Vamos ver? E a princesa abriu a porta, e quando ela abriu a porta, deu de cara com o Gambá, e foi aquela alegria, aquele reencontro, apresentou o filho para eles, e tudo isso só foi possível graças a uma mulher que sabia muito bem o que queria. Ela transformou um homem rude num rico proprietário, praticamente num príncipe, tá? E uma história como essa parece beleza pura. Quem quiser que invente outra, cheia de amor e aventura.